Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella para que ela realize a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. E assim, Senhor. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, na onde Chico Xavier e Emmanuel vêm nos trazer lições valiosas nos trechos que possuem no Evangelho. E aí, a lição de hoje é a de número 86. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes, com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares, há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe na sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado a nossa contribuição na oficina do certo. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Saibamos confiar. É uma lição de significativa compreensão. Né? Por quê? O que falta, na verdade, vamos dizer assim, né? Dentro da nossa vivência, no caso aqui estamos encarnados, é importante entender que alguma das lições é independente se tiver encarnado ou desencarnado, mas na compreensão e na sutileza de cada palavra aqui destinada. Mas saibamos confiar. A confiança para nós, ela tem um flerte muito próximo com relação à fé e à esperança. Isso é fato. A confiança, ela tem que estar embasada na fé e na esperança. Vejamos bem que aqui, nessa lição, Emmanuel vai enaltecer, muito das vezes, que a nossa falta de confiança, ela vai nos fazer perder pelo caminho. Vejamos o trecho do Evangelho, na onde Emmanuel pega como referência
a lição aqui atribuída. Não andeis, pois, inquietos. É um trecho de Jesus que está em Mateus, capítulo 6, versículo 11. Olha só, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Não recomenda. Porque, tipo assim, vamos lá. E eu acho que nós vamos entrar em vários tópicos aqui. A gente tem que ter a confiança. Nós temos que ter a confiança. Ok. Eu tenho fé. Ok. Eu tenho esperança. Ok. Eu estou doente. Certo. E não vou procurar o médico. Não. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Mas eu tenho fé que eu vou curar. Tudo bem. Mas existem inúmeros mecanismos que nós devemos procurar, sim, porque Jesus não recomenda a irresponsabilidade ou a indiferença. É aquela historinha que, por vezes, que estava uma pessoa, estava náufrago dentro de uma enchente, e aí veio um outro barco para salvar ela. Ela falou, não precisa não, Jesus vai vir me salvar. Ah, aí vem um outro aparato para salvar ela. Não vai precisar, não. Jesus vai vir me salvar. Aí vem um helicóptero. Não, o Jesus vai vir me salvar. A pessoa desencarnou. Ai, mas fiquei esperando tanto tempo Jesus. Ele apareceu. Ele apareceu em vários formatos, inclusive. E você não quis. Porque o embasamento da fé, da confiança e da esperança, ele não tem a ver com conectividade de irresponsabilidade. É isso que a lição, primeiramente, vai nos direcionar, né? Agora, se alguns tópicos durante uma encarnação nos faz ver ou prever que, aquela pessoa não está trabalhando certo, então eu não confio nela, ou isso, ou aquilo, isso são experiências humanas, mas uma coisa é fato. Olha só, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Tem que ter confiança. Mas tem que ter confiança embasado numa consciência racional. Sigamos aqui. Vamos compreender cada ação e cada parágrafo que emana dentro desse trecho, na onde é Jesus que nos traz, nos direciona a um aprendizado maior. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Não, Jesus não direcionou em nenhum momento disso. Inclusive, ele direcionou muito mais. Ele direcionou o compromisso que nós temos que ter e a responsabilidade por cada ação que nós temos durante a encarnação. Foi isso que Jesus nos direcionou. Porque olha a lição, saibamos confiar. Então, a confiança, a fé e a esperança, ela tem que ser pautada de sabedoria. De sabedoria. E não pela ausência dela. Que seriam ações que seriam pautadas pela ignorância. Né? Nós precisamos compreender cada ação dessa. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, inclusive, perante aos compromissos firmados antes da encarnação. É a nossa existência. É a nossa existência física. É o principal processo dentro de campo de inúmeras vivências, e dentre elas as provas e expiações, para fazer com que o espírito evolua. Nós não podemos, literalmente, né, simplesmente seguir ao pé da letra que algumas coisas, né, lembremos que Jesus, em várias passagens, né, ele nos recomenda, numa ação bem sábia, buscar os auxílios que nos são necessários. Lembremos que Jesus, ele disse para nós vamos bater e vamos encontrar. Batei e achareis. É sempre buscar num campo lógico,
num campo racional. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Olha só, fomos por uma outra frente aqui agora, a do pessimismo. Você pode ser confiante, mas você pode ser pessimista. Você pode não ser confiante e ser plenamente pessimista. É aquele caso que, por vezes, olha, eu estou há algum tempo na luta diária, seja na vivência humana comum material, seja na vivência humana espiritualizado, enfim, e as coisas não dão certo. E nem darão. Estou pensando em desistir. Não vai. Já tentei de várias maneiras. Isso, e aquilo outro. Então, Jesus também reforça combate ao pessimismo. Ah, estou doente e não vai ter mais jeito. Não, não. Isso também dá margem para uma irresponsabilidade de ações, dentro de compromissos firmados previamente, inclusive, né? Então, o combate ao pessimismo, que por vezes nos paira, também tem que ser real. Nós temos que ficar bastante atentos e vigilantes quando isso rodeia a gente. E olha só, isso abre margens para irmãozinhos e irmãzinhas nossos que estão no plano espiritual, que, por dentre tantas realidades possíveis, seja por antipatia, seja por processos obsessivos gerais, seja pelo que for, quando nós baixamos a guarda e entramos no campo de um pessimismo, nós atraímos espíritos que, por algum motivo ou outro, pode nos influenciar cada vez mais a esse espírito derrotista. Precisamos ficar atentos com relação a isso também. O vigiai e orai de Jesus, como tantas vezes nós mencionamos aqui, ele é de fundamental importância dentro da compreensão das nossas realidades espirituais. Nós precisamos ficar bastante atentos, cautelosos e vigilantes por cada ação direcionada. Continuemos. Repara que Emmanuel, ele vai construindo esta lição com pautas que fazem parte das nossas realidades. Ah, estou meio desanimado de ir. Ah, estou meio desanimado de fazer isso. Ah, então aquilo. Ah, eu tenho confiança, então eu não preciso procurar isso. Ah, eu não vou procurar aquilo. Isso é as nossas vivências. Nós sabemos que nós somos pautados também de livre-arbítrio, mas nós não podemos cair na invigilância, talvez mais uma vez, talvez em alguma outra encarnação, que já nos sucumbimos nesse processo. Continuemos. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos regem a própria ascensão. Olha só, olha o caminho agora. No caminho da religiosidade, no caminho do trabalho divino. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Quando nós nos comprometemos a trabalhar na seara divina, é óbvio que, na mínima invigilância, poderemos realmente sucumbir no trabalho, que até então é incessante, né? Podemos. Temos vários exemplos desse sucumbir, desse, por algum motivo ou outro, e aí são pautas que a gente pode conversar, tipo assim,
Eu tenho que ter confiança do trabalho, mas eu tenho a responsabilidade. Mas eu já não aguento mais. Tá difícil. E aí você se perde num misto de sentimentos que pode realmente se perder no meio do caminho. É nisso que Emmanuel, ele vem nos tratando nessa lição. Repara que a gente pode sentir, de um certo modo, vamos lá, claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos, então, mesmo que eu tenha uma confiança que está tudo certo, está tudo bem, mas eu preciso saber confiar e entender que os processos, eles têm que ser respeitados. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Bem sabemos que, nesse momento agora, eu estou desenvolvendo um trabalho que precisa de bastante atenção. E eu não posso, de repente, tá dando tudo certo e tá tudo bem e tal. Por que não? Sempre surge algo. Sempre surge alguma coisa. Sempre surge alguma coisa para resolver. Sempre vai ter. E por isso que tem que ficar atento. E buscar ser sábio, que não é fácil. Não é fácil. Ser sábio, ser lógico, ser fervoroso no trabalho. Porque dependendo do peso e a consequência de ações diversas, você fala assim, não continuo. E aí precisa ficar muito atento. Claro, vamos subir o nível agora, espiritualmente falando, porque ainda sou muito pequeno. Mas grandes missionários teve bastante tormentas e tribulações. Seja ele em qualquer campo de religiosidade. Não estou falando só da doutrina espírita, estou falando, sim, do catolicismo, estou falando, sim, do protestantismo, estou falando, sim, de outras vias religiosas, né? O budismo, a Umbanda, o Candomblé, seja qual ele for e qual que deva ser respeitado, o que faz o ser humano procurar evoluir no caminho do bem é muito bem vindo, independente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga-se grandes missionários nesse campo, né? Talvez falando, bicho, tá pesado. Tá levando, entre aspas, pancada de tudo que é lado. Isso não foi diferente com Chico Xavier, isso não foi diferente com Divaldo Franco, isso não foi diferente com Madre Teresa de Calcutá, isso não foi diferente com Mahatma Gandhi, isso não foi diferente com o que acontece agora aos nossos olhos com o padre Júlio Lancelotti, isso não é diferente. O ter a confiança e trabalhar é o que se faz necessário, e ter a sabedoria da continuidade. Porque senão, e é uma palavra que eu estou utilizando muito hoje, né? O sucumbir nessas pequenas, médias ou grandes missões que estão ao nosso alcance. Por isso que, durante o trajeto, adquirir a sabedoria e o saber confiar, que é pautado na fé raciocinada, é muito difícil quando não se pauta na fé raciocinada. Porque a outra que é o que normalmente se chama fé, entre aspas, cega, é aquela fé que ela é volátil, né? Ela pode se exaurir. E aí, quando a gente não tem uma base na rocha, como o próprio Jesus nos reforçou, talvez a desistência é algo mais próximo. A desistência é algo mais próximo. Olha só, urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados.
aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Olha, escutar as intuições de Deus, as intuições que vêm do mais alto, que vêm de toda a espiritualidade amiga, ela se faz necessário. O pausar, o respirar e procurar sintonizar o que é mais grandioso é de fundamental importância na nossa vida. E por vezes, essa correria que são as nossas vidas faz com que passamos despercebidos de tanto auxílio que vem do alto. Passa despercebido, porque nós vivemos mais a matéria do que o espírito. E aí, por isso, a importância e a grandiosidade de se melhorar continuamente, enquanto ser humano, enquanto ser espiritual. Nós precisamos ficar bem abnegados em todos esses processos. Seja os mais novos, seja os mais medianos em termos de idade, seja os mais idosos. Não há tempo. Não há tempo, não há período. É a todo momento. Porque o espírito, independente das fases que o corpo se passa durante uma encarnação, o espírito é o espírito. O espírito é o que está crescendo e evoluindo. Este é o verdadeiro. O corpo é a nossa ferramenta, e é a principal, né, no processo encarnatório, dentre tantas outras. Mas o espírito ele não tem uma idade. Nós temos variáveis idades. Inclusive, a idade principal é a idade da maturidade espiritual. Essa sim, essa é a que nós devemos focar. E aí, ela está embasada no perdão, na humildade, no amor, na caridade e no esforço e na luta contínua para nós corrigirmos as nossas más tendências. Então, essa luta, ela é sempre. E aí, por vezes, nos perdemos, né? Estou falando enquanto humanidade. Ah, cansei de fazer isso. São ingratos, são isso, são aquilo, são outro. Opa! Não desencoraja, não caia na desconfiança, não caia ou não perca a fé. Não percamos a fé. Mas a fé é raciocinada. A fé é raciocinada. E esse parágrafo urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. No mais alto. Em todos os lugares, há derrotistas intransigentes. Inclusive, dentro do nosso campo em sociedade, vão ter vários que vão desencorajar. E talvez não é nem por maldade, não. É por ter esse espírito pessimista de que as coisas não darão certo, de que o que você está tentando fazer não dá futuro. E é muito aquém disso. Nós vamos encontrar, inclusive nós mesmos. Vamos passar, de repente, de forma despercebida até, e cair num campo de mentalidade pessimista e derrotista. E olha só, eu não estou falando essas falas de coaches motivacionais, não. A gente está falando de religiosidade, a gente está estudando a doutrina espírita. E tampouco falando só do campo material, não, é o campo espiritual mesmo. É do campo espiritual. É do campo do serviço comum divino. É dele que nós estamos falando. Claro que todos os outros se agregam. Claro, é óbvio. Mas uma mentalidade sã, equilibrada, que condiz com a evolução do espírito e dentro do seu campo de esforço diário
para se manter dessa maneira, para adquirir a sabedoria necessária, para ficar vigilante e seguir em frente, requer esforço. Requer esforço. Não tem como. Seria muito mais fácil se sentir derrotado e se derrotar mesmo do que seguir em frente. E por isso que tem que ter sabedoria. Continuemos. Sentem-se de sentir, tá? Sentem-se nas trevas. Ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. No zênite. Zênite, só para deixar claro, o zênite é quando o sol ele está bem em cima da nossa cabeça. É formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, é tipo assim, quando o sol está bem em cima da nossa cabeça, esse momento é o chamado zênite. Enfim, vamos lá, ó. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol, o brilho do sol, está em cima de nós. Sim, sim. Por isso nós vivemos várias situações, né? Na atualidade, inclusive, dessa desistência, dessa desmotivação, por vezes, atreladas a vários problemas, e estamos falando até da questão da saúde mental também. Por que existe tanto problema de saúde mentais, Angel? Porque somos espíritos de provas e expiações ainda lutando, ainda buscando dentro desses campos de provações, acordar, despertar. E o quão é difícil para tantos sair de buracos internos, sair de pântanos, como aqui foi mencionado também. Não é fácil. Por isso que requer um esforço. Por mais difícil que seja. E por vezes é difícil até chegar de uma palavra amiga para pessoas que estejam passando por essas situações. Mas mesmo assim, é importante sempre doar uma mão. A mão no literal, né? Mas doar-se para ajudar, para auxiliar a todos. Bem o saibamos também que a evolução é algo que parte a princípio, cada um responde pelas suas ações, então é algo muito individual. Mas a gente sabe que o todo, que é a sociedade, que é uma comunidade, enfim, ela é de fundamental importância. Estender e dar apoio e acolhimento ao próximo. Inclusive, são os estudos que a gente faz com tanta frequência aqui. Auxiliar o próximo, amar o próximo, perdoar o próximo. Isso. E vai seguindo-se o caminho. Enxerguem baixeza nas criaturas mais dignas. Olha, enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Enfim, ficamos procurando problemas talvez na onde não existam. Marcham atormentados por desconfianças atrozes e por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Nós precisamos ter uma medida coerente e racional. De que? Aquela pessoa eu não confio tanto, então não trabalharei com ela. Olha, trabalharemos com mecanismos e logísticas para que esse trabalho ocorra. Eu não vou mais no grupinho do centro, não. Tem umas pessoas lá, opa, parou. Persista no trajeto. Persista no trajeto. Que, inclusive, essas indiferenças que partem de nós mesmos, ela faz parte do trabalho evolutivo. Então, continuemos. Isso nós estamos falando no campo da religiosidade. Mas a mesma coisa acontece nos campos do trabalho, a mesma coisa acontece em qualquer outro tipo de ambiente que fizermos parte. Persistamos confiantes no porvir melhor, por mais difícil que esteja. Lembremos,
nós temos a questão da livre-arbítrio. Se nós estamos vendo que, por exemplo, estamos vivenciando um campo muito tóxico que nos serve de provas e expiações, mas que eu tenho que procurar melhorar para também melhorar o meu ambiente mental, tá tudo bem, tá tudo certo também. Tá tudo certo. É importante isso, porque senão dá a impressão de tipo assim, acontece muito isso na escola. Existem os grupinhos e existem que é os chamados panelinhas, né? E tem um grupinho que é aqueles que gostam mais de estudar, tem aquele grupinho que gosta mais de, entre aspas, bagunçar e tudo mais. Se você está num grupinho da bagunça, você tenta até entrar com o seu ponto de vista dentro do grupinho da bagunça. E o grupinho da bagunça, ela faz coisas que não são legais, você não precisa e você não consegue, de um certo modo, expor o que talvez seria o mais adequado. Porque o grupinho tem mais 5 integrantes que pensam da mesma maneira. Então, sim, você pode, dentro do seu livre-arbítrio, falar, olha, no grupinho, esse aqui estão com um tipo de raciocínio que não é o meu modo de pensar, não acho certo, isso parece que não vai mudar, e não é que você tem que continuar, é óbvio, é livre-arbítrio, é o livre-arbítrio, é assim que funciona, né? E tá tudo bem. Isso não é desistir, isso não é desistir. Isso é respeitar um modo de pensamento, é não ter raiva, é não ter ódio, mas também não é precisar correr junto. Bem, saibamos disso. E eu estou falando isso na escola, por exemplo. Mas a gente sabe em vários âmbitos possíveis. Se você faz parte dentro de um grupo, que você vê que ocorre iniquidades e quebra de regras de lei, eu não tenho que fazer parte disso. Não é isso. De forma alguma. Você pode entrar de uma maneira que talvez você tente até mudar o raciocínio daquele pessoal e não muda. É isso. Lembra que teve um dia que nós estávamos estudando aqui, eu até comentei a respeito de um seriado que são baseados em fatos reais, que tipo assim, um irmão chamou o outro para fazer uma coisa que não é legal. O outro aceitou. Não, mãe. É porque ali são espíritos muito afins e muito simpáticos uma maneira de pensar. Mas não, você não precisa aceitar fazer uma coisa que seja errado. Isso não quer dizer que você está, né? Mas não, é assim, é o livre-arbítrio. Porque senão dá a impressão que você tem que ficar sempre no mesmo lugar, talvez sofrendo, talvez até realmente se comprometendo dentro de uma existência. Não. Por isso que requer sabedoria. A sabedoria é algo que se obtém através de processos de aprendizados humanos no decorrer de uma existência, nas realidades que são passadas quando a gente está na erraticidade. E aí a gente vai adquirir uma bagagem para que se construa algo melhor. Por isso que é necessário se ter a confiança. E por vezes a gente se bate tanto de frente com essa perca da confiança. Porque, a humanidade não tem mais jeito. E aí a gente tem que tomar cuidado nesse modo de raciocínio também. Até porque nós estamos aqui para melhorar. Todos nós. Olha só, aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Talvez surja uma pedrinha na nossa frente e a gente já faz uma tempestade. E está tudo bem também, porque isso é gradativo para cada realidade espiritual. Mas olha só, aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte. E se pudesse, pintariam um firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez
servo de todos. O maior trabalhador que passou na crosta terrestre, Jesus Cristo. Jesus, o nosso irmão e mestre. Ele veio com uma incumbência de um trabalho para abrir o nosso modo de raciocínio e como deveríamos nos portarmos, nos comportarmos e vivermos. Caminho, verdade e vida. Olha só. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado a nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Porque fazem 2000 anos que Jesus Cristo esteve conosco, né? Mas ele já era há muito tempo. Inclusive, ele foi um dos trabalhadores na construção do nosso planeta. Jesus é o governador. E aí nós precisamos compreender que cada testemunho e conhecimento para nos direcionarmos veio desse trabalhador celeste e puro, e por isso que precisamos tanto estudar Cristo. Claro, com a pauta da doutrina espírita, isso se torna mais, vamos dizer assim, né, desvelado. Existe uma transparência e algo mais explícito quando estudamos Jesus Cristo com a doutrina espírita. Porque nos dá a fé raciocinada. Nós desenvolvemos a fé raciocinada. E por último, o último parágrafo. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? É um esforço. É diário, é de tempo em tempo, mínimos tempos. Mas nós vamos evoluindo. Nós vamos obtendo essa confiança sábia. Nós vamos tendo a fé raciocinada como o principal, vamos dizer assim, objeto para o crescimento espiritual e vamos seguindo em frente. Seguindo em frente. Mas seguindo em frente, nessa seara divina, com o trabalho que Jesus nos norteou. A próxima lição é a de número 87, que é daqui 2 semanas, se assim Deus o permitir. Olhai. E no próximo domingo, se assim também Deus, né, nos permitir, né, vai ser o estudo e a continuidade do livro dos Espíritos. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom dia, Fabiano. Você chegou o tempo inteiro. Bom dia. Tá bom, graças a Deus. Você tá bem, né? Graças a Deus, tudo certo. Então tá bom, então. Bom, pessoal, vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar o meu amigo Fabiano a prece de encerramento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais, agradecendo sempre. Mas agora, pegando dos nossos fluidos e energias e direcionando para irmãs e irmãos que estão encarnados neste momento, que estão passando pelos problemas difíceis, pelas dores, sofrimentos, pelas doenças e enfermidades, pelas provas e expiações diversas, estão nos hospitais,
estão nas casas de acolhimento e repouso, estão nas casas de recuperação, estão nas casas de saúde em geral. Seja levado àqueles que estão, nem ao menos nós percebendo, passando por problemas e dores inimagináveis. Seja levado àqueles também, irmãos e irmãos, que estão hoje em condição de rua, que possa ter bastante luz nas vidas deles. Seja levado àqueles que passam pelo sofrimento do desencarne e que ainda não despertaram para a atual realidade, que ainda como transeuntes estão perdidos, acreditam estar encarnados, que eles também possam ter o despertar necessário, a luz e a humildade de aceitar o auxílio da espiritualidade fraterna. A mesma coisa para aqueles que estão nas zonas inferiores, os chamados umbrais. Cada qual com a sua realidade também. Que possam ter o socorro imediato, mas que se tenha também a humildade para que isso ocorra. E, finalizando, agradecendo e direcionando para aqueles que estão nos hospitais espirituais, que tão logo também recuperados, estarão trabalhando na seara divina. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano, Cristiane, tia Marlene, tia Ivanete, a Viviane, Fabiana, que esteve há pouco também, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a Sueli, enfim, a todos os nossos familiares, aos nossos amigos, seja levado àqueles que também não simpatizam conosco, seja levado a toda a humanidade que está tão carente, né, neste momento, em vários processos. Que tenhamos bastante luz e paz nesse domingo e durante a semana, porque abençoado bem o sabemos que somos. Que assim seja. Que assim seja, um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus.